Carla Menezes tinha acabado de destacar o item 7 do slide 42 quando a batida soou. Leve, hesitante, daquelas que dizem: "Não quero ser eu a te dar essa notícia, mas a empresa me escolheu." Ela nem levantou o olhar. "Entre", chamou, os olhos ainda grudados na versão projetada do texto. As divulgações de risco estavam exageradas, o que significava que Maurício estava mexendo nos números de novo. Carla fez uma anotação mental para perguntar a Janaína, do departamento financeiro. Uma garota quieta, com olhos de águia, alérgica a... A porta se abriu e fechou. Passos, depois silêncio. Ela olhou para cima. Era Pedro, recém-contratado na área jurídica, recém-saído da NYU, provavelmente ainda pagando empréstimos estudantis e decorando a diferença entre indenização e impunidade. Ele segurava um tablet. O pomo de Adão balançava como se tivesse engolido uma bola de golfe. "Senhora", disse ele, quase em sussurro, "a senhora foi demitida." Carla piscou. "Demitida?" Ele assentiu, com a garganta apertada. Ela riu. "Pedro, vou fazer uma apresentação para o conselho em 20 minutos. Boa tentativa, no entanto. Quem te mandou fazer isso, Maurício?" Ele não riu. Bastava virar o tablet na direção dela e tocar na tela. Um PDF apareceu. Acordo de separação e compra de executivos. Carla Menezes. Assinado, datado e carimbado às 8h07. Ela olhou para o relógio de parede. Era 9h11. "Impossível", murmurou. "De onde veio isso?" "O RH encaminhou. Seu crachá já foi revogado, você não está mais na lista ativa." O ar na sala ficou mais denso. Ela podia ouvir o zumbido fraco do ventilador do projetor e o jeito nervoso que Pedro trocava o peso de um pé para o outro, como se estivesse se preparando para ser repreendido ou processado. Carla não gritou. Encarou a tela e devagar sentou-se de novo, cruzando as mãos. "Essa não é a minha assinatura." Pedro semicerrou os olhos. "Parece a sua." "E eles disseram que sim", ela repetiu. "Deixa eu adivinhar? Maurício e o jurídico." Ele hesitou e assentiu. Ela sorriu, uma coisinha apertada nos lábios. "Sabe de uma coisa, Pedro? Ande comigo." Ele piscou. "Andar para onde?" "Para a sala de reuniões." "Mas, senhora..." "Carla, acho que você não tem permissão." "Ah, querido", disse ela, levantando-se. "Se você acha que um PDF e um crachá revogado me impedem de entrar naquela sala, então não faz muito tempo que você chegou aqui." Ela pegou a pasta de couro, guardou os óculos de leitura e alisou o blazer azul marinho, como se tirasse o pó de uma lápide. "Vamos", disse. "Tenho uma reunião para liderar." Pedro a seguiu, ainda segurando o tablet como se fosse radioativo. Enquanto caminhavam, os saltos de Carla batiam no piso com a confiança de alguém que ajudou a construir a empresa quando a maioria dos executivos ainda usava aparelho ortodôntico. E lá dentro, por baixo da calma, por baixo da postura ensaiada, algo despertava. Não medo, nem raiva, mas reconhecimento. Não era um erro, era atitude. E Carla já tinha visto essa abertura antes, só que não desse lado do tabuleiro. Aliás, antes de continuarmos, se você já está preso na história, aproveita e deixa o like, se inscreve e acompanha, porque o que vem a seguir você vai querer ver até o final. Quando chegaram ao elevador, Pedro passou o crachá. Nada. "Ah, acho que já bloquearam meu acesso de convidado", disse ele. Enfiou a mão na bolsa, tirou uma chave de latão e abriu a escada. Subiram em silêncio. Ela não ofegou, não suou, apenas contou os degraus, os andares e as mentiras à prova de fogo que eles achavam que suportariam. Suíte de estratégia no 5º andar, sala de reuniões logo à frente, vozes murmurando lá dentro, risos, xícaras de café tilintando. A calma antes do que quer que fosse aquilo. Carla estendeu a mão para a maçaneta. Pedro engoliu em seco.
Carla, se essa é mesmo a sua assinatura? Ela fez uma pausa e olhou para ele. Acho que descobriremos quem eu sou sem um crachá. Empurrou a porta. Ela se abriu no meio da sala. 7 membros do conselho, uma mesa de vidro polido, um PowerPoint brilhando na parede com o título ainda no primeiro slide. Diretora de Operações Estratégicas, Carla Menezes. Sua cadeira, a do fundo, ainda estava vazia. Até não estar mais. Conversas caíam como moedas no esgoto. Xícaras de café pairavam no ar. Até o CEO, Maurício, ex-estagiário que uma vez perguntou se o Capitão América era personagem da Marvel, congelou no meio de um gole, a alça da caneca tremendo como se pressentisse a tempestade antes do trovão. Carla interveio como dona do oxigênio. Pedro a seguiu, agarrando-se àquele tablet amaldiçoado como um padre com más notícias. Ninguém falou. Ninguém sabia o que dizer, exceto Pedro. Pobre Pedro, o estagiário condenado. Com licença, disse ele. Voz embargada como aluno do ensino fundamental prestes a desmaiar num solo de coral. Carla Menezes foi removida da lista ativa às 8h07 desta manhã. Silêncio absoluto. Ele tocou novamente no tablet e o virou para o grupo. Ampliou a imagem, de acordo com a seção 4B da compra. O crachá dela estava desativado. Ele tocou a tinta digital, que era a assinatura dela. Carla deu um passo à frente, examinando o tablet como se fosse o cardápio de um restaurante que já conhecia de cor. O próprio nome a encarou, assinado em letra cursiva. A data e a hora batiam com o arquivo. Parecia real. Até parecia real, o que significava que alguém havia se esforçado muito para que fosse assim. Ela ergueu os olhos lentamente. À sua frente estava sentada a advogada Silvia Chagas, chefe de conformidade, geralmente imperturbável. Mas agora, Silvia estava fascinada com a condensação em seu copo de água. Carla virou a cabeça. Maurício não falou, não piscou. Os nós dos dedos se apertaram em volta da caneca. Ele abriu a boca como se fosse contar uma piada, depois fechou de novo como se nem ele conseguisse achar alguém idiota o suficiente para engolir. Finalmente, forçou um sorriso. Carla, acho que houve alguma confusão. O olhar dela não se mexeu. Aparentemente, então, você não deveria existir. Um tremor na bochecha dele. Olha, disse, colocando a caneca na mesa. Vamos levar isso para o offline. Ela levantou a mão, brusca e deliberada, como um juiz pedindo silêncio. Eu gostaria de começar, disse, voz cortante como bisturi em papel molhado. Calma, mortalmente calma. Pedro piscou. Senhora, Carla, a senhora não está na lista. Diz que já aceitou a indenização. Então, suponho que estou fazendo isso pro bono, respondeu ela. Silvia finalmente ergueu os olhos, mas só para sussurrar algo à colega ao lado. Um dos membros do conselho tossiu. Outro se inclinou, os olhos alternando entre Maurício e Carla como quem assiste a um julgamento em live action prestes a começar. Carla não se moveu para sentar. Não precisava. Em vez disso, colocou seu portfólio delicadamente sobre a mesa. Abriu e tirou uma cópia impressa da pauta. Slide 1. Desvios trimestrais de previsão apresentados por Carla Menezes. Ele o colocou sobre a mesa e olhou para Maurício. Presumo que ainda estejamos interessados na verdade neste trimestre, perguntou. Ele abriu e fechou a boca. Olhos se voltaram para o jurídico como criança procurando um pai salvador. Os lábios de Silvia se contraíram, mas não se moveram. Ela não tocaria nisso nem com um acordo de confidencialidade de 3 metros. Gostaria de prosseguir, disse, calma, implacável. A menos, é claro, que haja motivo para o homem que me implorava para revisar seus slides, prefira que eu vá embora. Maurício se encolheu como se tivesse levado um tapa invisível. Um pavor crescente começou a se espalhar pela sala. Não pelo que havia acontecido. A maioria ainda não entendia. Mas pelo que não havia acontecido. Pelo que ela não dizia.
pelo furacão. Ela havia se dobrado cuidadosamente naquela pasta de couro como um guardanapo. O que eles não sabiam, o que não podiam saber, é que Carla não estava ali para brigar. Ela estava ali para enterrar alguém. E a pá já estava na mão. 3 semanas antes, Carla estava sentada na mesma sala de reuniões de paredes de vidro, tomando café morno e cochilando em mais uma discussão tediosa sobre as sinergias do segundo trimestre, quando notou a primeira rachadura. Não foi dramática. Nenhuma música ameaçadora, nenhuma conspiração sussurrada pelas costas, apenas um convite de calendário. Ela não recebeu nenhum. Era uma sessão de planejamento orçamentário, como de costume. Mas o convite foi enviado a todos da cadeia executiva, exceto ela. Notou porque Janaína, do financeiro, se inclinou durante a conversa individual e perguntou: "Você vai mudar seu horário para sexta ou vai pular?" Carla piscou. "Que horário?" Janaína franziu a testa. O orçamento afundava. Maurício disse que estava reorganizando as coisas. Ela sorriu, assinou, disfarçou. "Devo ter perdido o memorando." Não tinha. Não havia memorando, convite ou remarcação, apenas silêncio. Essa era a primeira pista. A segunda pista chegou pelo estagiário mais desastrado da curta, porém caótica história digital do grupo Lanfer Tecnologia. Kaique, analista júnior viciado em cafeína, tinha o hábito de enviar mensagens antes de conferir o campo de destinatário. Ele pretendia enviar o novo organograma departamental para Sílvia, do jurídico. Em vez disso, enviou para Carla Menezes, não para Sílvia Chagas. Carla abriu o PDF em uma tarde de domingo, quando organizava seus recibos de imposto de renda. Ela estava na metade da classificação das deduções de quilometragem quando o arquivo finalmente carregou. Seu nome não estava lá. Não era um rebaixamento, nem uma mudança de cargo. Ela simplesmente tinha desaparecido do sistema. Todo o seu cargo, diretora de operações estratégicas, havia sido engolido por um vago departamento híbrido chamado Planejamento e Eficiência, que, coincidentemente, agora era liderado pelo novo queridinho do Maurício, Marcelo Gouveia, cuja única façanha até então era usar a expressão disrupção sinérgica sem sufocar o próprio ego. Carla Menezes não entrou em pânico. Não mandou mensagem para Maurício, não pediu demissão por raiva, nem marcou uma sessão de terapia, nem ligou para o RH com a voz estridente. Em vez disso, preparou um bule de café preto fresco, sentou-se à mesa da sala de jantar, abriu um bloco de notas e começou a escrever nomes. Havia uma página para ativos, uma para passivos, outra para aliados ainda no prédio e, por fim, uma para fantasmas. Foi na última página que ela escreveu um nome, todo em letras maiúsculas. 3 Pinheiros Participações S.A., enterrado profundamente em sua memória como uma senha esquecida. O nome pulsava como uma luz de alerta. 3 Pinheiros era seu antigo guarda-chuva imobiliário, de mais de uma década atrás, usado para manter investimentos comerciais durante o colapso financeiro de 2008. Ela nunca o fechou completamente. Apenas pagou o mínimo, mantendo-o inativo. A maioria dos executivos tinha um plano de previdência privada. Carla tinha um esqueleto de empresa guardado num armário que ninguém lembrava que existia. Ela pegou o telefone, passou por familiares, amigos e ex-colegas até encontrar o contato certo. Eduardo Lacerda desafiou seu gerente de impostos e entidades. Uma voz atendeu antes do segundo toque. "Carla, meu Deus! Pensei que você tivesse morrido ou se casado." "Nenhum dos dois", respondeu ela. "Preciso que o 3 Pinheiros seja reativado, completa e silenciosamente." Houve uma pausa. "Ainda tenho o CNPJ, na pasta marcada como fraude de seguro e outras leituras leves", respondeu ela com uma risadinha. "Meu Deus, senti sua falta." Carla não sorriu. "Vou precisar de uma estrutura de procuração e de uma maneira de manter ações classe C sob essa estrutura." Outra pausa. "Você espera chuva?" "Eu estou esperando fogo."
Carla disse: "Eu só quero ter o hidrante." Naquela noite, enquanto a maior parte do escritório compartilhava memes sobre os mocassins caríssimos de Marcelo, Carla reescrevia o final de uma história que ninguém sabia que tinha começado. Ela reativou o Três Pinheiros, atualizou o agente responsável, registrou a transferência de ações por procuração, silenciosa, legal e tão cheia de contratos retroativos e termos de custódia que até Silvia precisaria de uma semana e alguns comprimidos para analisar tudo. E ela fez tudo isso sem levantar o menor sinal de alerta, porque Carla Menezes não se enfureceu. Ela calculou cada passo e o relógio começou a contar. 2 semanas antes da emboscada na sala de reuniões, Carla estava sentada em seu escritório com as persianas fechadas e o tablet fornecido pela empresa encostado numa pilha de manuais de conformidade empoeirados que ninguém tocava desde a violação da Equifax. A caneta Stylus deslizou pela tela, sua mão se movendo apenas o suficiente para imitar fadiga e indecisão. Ela parou no meio da assinatura e recomeçou, deliberadamente deixando a ponta do C balançar como um tique nervoso. Nada bagunçado, apenas incerto o suficiente para não disparar alarmes, mas claro o suficiente para ser validado em uma sala de covardes. Ela clicou em salvar como rascunho, depois de novo, e mais uma vez porque alguém ia vasculhar os metadados se chegasse a isso. Foram 3 tentativas quase idênticas, cada uma mais confiante que a anterior para vender a narrativa de uma mulher aparentemente emocional, mas com controle absoluto. A carta de demissão, redigida em linguagem corporativa estéril, era branda o suficiente para ser crível. Após cuidadosa consideração e no interesse de preservar a continuidade organizacional, optei por aceitar os termos de terminação oferecidos. Parecia mingau de aveia de RH, mole, esquecível e desenhado para entupir as artérias emocionais. Mas esse documento não foi enviado de sua conta. Carla entrou no portal de assistentes usando uma senha que descobrira anos antes enquanto treinava sua última assistente pessoal. Pobre Lorena, uma garota doce, péssima em higiene de TI, que ainda usava o nome e a data de nascimento do cachorro para tudo. Carla zerou o token de 2 fatores meses antes, não para espionar, mas para estar preparada, porque um dia alguém tentaria matá-la da mesma forma que vira acontecer com uma duzena de homens melhores antes dela. E, quando esse dia chegasse, ela não se daria ao trabalho de hesitar. Ela ia deslizar. Através do login de Lorena, Carla acionou o protocolo interno de transição de conhecimento, uma formalidade de RH usada para executivos aposentados transferirem projetos, contatos e ativos ocultos para os seus sucessores. Era tedioso. Ninguém lia atentamente, o que o tornava perfeito. Ela delegou a maior parte de suas tarefas principais para Marcelo, o Golden Retriever de cinto Gucci que Maurício vinha aliciando há meses. Até lançou algumas pistas falsas estratégicas, mirando em clientes prioritários e relevantes e inventando um projeto paralelo absurdo chamado Avaliação da Matriz Opal. Tipo, coisa que parece importante, mas inútil o suficiente para ninguém questionar. Então veio a jogada mestre, sua procuração para ações. O grupo Lanfer Tecnologia tinha 3 classes de ações. As classe A eram para negociação pública. As classe B, para sócios e executivos internos, e as classes C, raras, empoeiradas e silenciosamente esquecidas, foram emitidas para os primeiros investidores e consultores estratégicos durante a infância instável da empresa. Carla tinha 5 delas. Elas estavam paradas há anos, sem direito a voto, expiradas, mortas em tudo menos no nome. Exceto por uma pequena cláusula no Acordo Operacional de 2003, redigido por um escritório de advocacia extinto e enterrado num PDF digitalizado tão pixelado que parecia ter sido enviado por fax por um furacão. Encontrava-se um evento desencadeante, como qualquer desligamento executivo involuntário que não resultasse de votação do conselho ou violação ética.
o que significava que, se alguém a expulsasse por meio de uma aquisição clandestina e ela não tivesse renunciado formalmente às ações da classe C, o controle não seria revertido para ela, mas sim para o detentor original do registro, a Três Pinheiros Participações S.A. Como a Três Pinheiros nunca vendeu, nunca se dissolveu e nunca atualizou a tabela de capitalização, o comprador ainda estava vivo. Carla apresentou a documentação de reatribuição de procuração por meio do seu advogado pessoal, Matheus Rocha, que a registrou sobre uma estrutura de holding rotineira, vinculada a atividades de investimento imobiliário. Ninguém notaria, a menos que cruzassem as classes de acionistas, os CNPJs e o histórico operacional. E, sejamos francos, Maurício mal conseguia cruzar as referências de sua própria gaveta de meias. Assim que a transferência bancária final foi iniciada, da conta inativa de Três Pinheiros para o livro Razão de Capital do Grupo Lanfer Tecnologia, Carla enviou uma única mensagem para Matheus. A casa foi comprada. Eles só não sabem quem se mudou. Naquela noite ela voltou para casa, não bebeu, não comemorou. Apenas sentou-se perto da janela, observando a chuva esculpir linhas tortas no vidro e deixou seus pensamentos se acomodarem em um silêncio frio e constante. Porque não se tratava de vingança, tratava-se de arquitetura. Ela não estava queimando o prédio, estava arrancando a fundação, tijolo por tijolo, esperando que a gravidade fizesse o que sempre faz, desabar. A sala de reuniões passou de estranha a radioativa em menos de 5 minutos. Maurício suava através da camisa social, daquelas com gola tão engomada que parecia saída de um catálogo de crises de meia-idade. Ele olhava para o departamento jurídico como um homem esperando que um salva-vidas o notasse se afogando enquanto se agarrava a uma âncora. Silvia, para seu crédito, não se mexeu, nem para defendê-lo, nem para salvá-lo, nem para piscar. Carla permaneceu com a serenidade de uma mulher observando o cachorro de outra pessoa defecar no gramado do seu inimigo. Você não pode simplesmente... Maurício finalmente deixou escapar, a voz aguda demais. Você não tem legitimidade. Carla inclinou a cabeça. Isso é um absurdo. Você nem trabalha mais aqui. Ela sorriu sem entusiasmo. Então, presumo que você tenha lido o acordo de compra completo. Isso calou. Um dos novos membros do conselho, um homem cujas abotoaduras custavam mais que o carro de Carla, ergueu os olhos do pacote impresso à sua frente. Estamos todos um pouco confusos, senhorita Menezes. Talvez algum contexto? Carla assentiu. Claro. Pedro, você poderia por favor rolar até a seção 6.3? Pedro, ainda parado lá no fundo como se estivesse tentando atravessar a parede, tateou o tablet e quase o deixou cair. Sim, senhora. Sim, Carla. Ele bateu e rolou a tela. A sala observava em silêncio quebradiço. Apenas o projetor zumbia, projetando o título da pauta na parede como uma profecia. Pedro pigarreou. Seção 6.3. Reversão da autoridade estratégica e dos direitos de voto por procuração. Ele olhou para cima e leu. Após a execução do acordo de aquisição, toda a autoridade estratégica e os privilégios de procuração associados ao Conselho reverterão para o titular original registrado das unidades de capital classe C, a menos que expressamente reatribuídos antes do término. Carla cruzou as mãos atrás das costas, deixando as palavras marinarem. O homem das abotoaduras estreitou os olhos. E quem exatamente detém as unidades classe C? A voz de Carla era calma. Elas foram originalmente emitidas para a Três Pinheiros Participações S.A., A entidade foi reativada há 3 semanas e mantém propriedade total. Outro membro do conselho, o mais novo há menos de 15 anos, inclinou-se para frente. E você é afiliada a essa entidade? Carla sorriu como uma guilhotina. Três Pinheiros Participações S.A. é o meu impedimento de investimento. Um silêncio tão profundo se instalou que rachou o ar. Até o prédio pareceu hesitar.
Maurício finalmente falou novamente, com a voz embargada. Isso é ginástica jurídica. Isso é fraude. Carla ergueu uma sobrancelha. Fraude exigiria engano. Os documentos estão arquivados publicamente, transferência de ações registrada no Secretário de Estado de Delaware, EIN trasteável, autorização de procuração autenticada e entregue. Você pode verificar cada página. Silvia se remexeu na cadeira, puxou uma pasta debaixo dela e começou a folheá-la como uma mulher envelhecendo em tempo real. Carla se virou para o restante do conselho. Quando a rescisão foi executada, vocês mesmos acionaram essa cláusula. Minha situação profissional tornou-se irrelevante. A própria estrutura da empresa, escrita sobre os antecedores, atribuiu todo o poder de voto para o detentor das ações classe C. E como nenhuma reatribuição foi feita, continua. William assumiu o controle do meu representante para votar, das permissões estratégicas e, para dar efeito, do próprio assento no conselho. Maurício parecia que alguém acabara de sussurrar a data da sua morte. Mas tivemos consentimento unânime, gaguejou ele. De pessoas que nem leram o que estavam consentindo, disse Carla, virando-se para o projetor. Slide 2, por favor. O próximo slide surgiu na tela. Título: Trigger Clause, uma revisão da supervisão em governança corporativa. Em outras palavras, vocês, idiotas, me entregaram as chaves achando que eu estava saindo pela porta. O homem das abotoaduras olhou para a tela e depois para Carla. Vocês orquestraram isso. Carla o encarou. Eu me defendi com as ferramentas que vocês me deram. Maurício se levantou da cadeira. Vocês manipularam o sistema? Não, respondeu ela friamente. Eu entendi ele. O quadro se mexeu. Murmúrios baixos. Telefones zumbiam debaixo da mesa. Mensagens de texto para assistentes, equipes jurídicas, empresas de relações públicas, o início da contenção de danos. Mas era tarde demais. Eles não apenas falharam em demiti-la, eles a coroaram acidentalmente. E agora a mulher que tentaram apagar estava na sala de reuniões, legalmente respaldada, meticulosamente preparada e com todas as cartas na mão que nem sabiam ter dado. Carla deu um passo à frente, lentamente, e virou a página seguinte de seu portfólio. Vamos prosseguir? Perguntou. Ninguém disse não. 8 dias antes de Maurício tentar apagar sua existência com um PDF e um dá de ombros presunçoso, Pedro estava sentado sozinho na cozinha, com uma garrafa de Malbec de R$ 12 e os documentos originais de constituição da Três Pinheiros Participações S.A. espalhados sobre a mesa como escrituras sagradas. As pastas estavam rachadas na lombada, clipes de papel enferrujados nos cantos. Havia marcas de café em metade dos contratos de operação. Tudo cheirava a papel, memória e vingança silenciosa. Ela guardava tudo em um velho cofre à prova de fogo na garagem, escondido atrás de decorações de Natal e garantias vencidas. A Três Pinheiros nasceu em 2007, quando Carla se aventurava em investimentos imobiliários comerciais durante o boom pré-crise. Era uma empresa limpa, tranquila e estruturalmente sólida. Ela a utilizava para manter títulos de propriedade e ativos protegidos por impostos, com 1 ou 2 sócios ocultos. Eventualmente, esses empreendimentos secaram, o mercado entrou em crise, os sócios se aposentaram e os imóveis foram vendidos. Carla nunca dissolveu a entidade. Ela continuou pagando a anuidade, manteve o endereço de correspondência ativo, renovou o contrato de agente registrado todos os anos, como um ritual, por cautela. Porque quando você já passou por reorganizações suficientes, banhos de sangue no conselho e CFO sorridentes com facas cegas nas costas, começa a entender. A maneira de sobreviver não é subir na hierarquia, é construir a sua própria hierarquia e esperar que a dos outros apodreça. Ela passou os dedos pelo selo em relevo do certificado de ações original. As unidades de classe C não eram chamativas,
Não estavam listadas em nenhum lugar digital. Foram emitidas como um favor. Carla havia sido essencial na intermediação de uma parceria nos primórdios da empresa, e a Três Pinheiros mantinha o capital como âncora estratégica. Todos se esqueceram disso. Carla não. Ela abriu o laptop, acessou o painel de agente registrado e iniciou a silenciosa ressurreição. Primeiro, registrou o aviso de reativação na divisão de corporações de Delaware. Reativação padrão da LLC com continuidade da estrutura, sem sinalizadores, sem alertas. Em segundo lugar, alterou o contrato operacional para incluir direitos de procuração específicos vinculados a qualquer poder de voto associado às ações da classe legada. Legalmente, isso apenas esclareceu a linguagem antiga, mas, na prática, significava que a Três Pinheiros agora votaria em seu nome em qualquer ação vinculada a essa classe de ações. Ela designou um procurador secundário, Matheus Rocha, seu advogado patrimonial, para o caso de ser atropelada por um ônibus ou de Maurício decidir acelerar esse resultado. E, por fim, apresentou uma declaração de financiamento à UCCC, declarando a participação da Três Pinheiros em ações estratégicas não diluídas e controle acionário residual, de acordo com o Estatuto do Grupo Lanfer Tecnologia. Linguagem seca, implicação mortal. A papelada foi enviada naquela noite, carta registrada, backup eletrônico, upload criptografado. Pronto. Bom dia. A Três Pinheiros não era mais um fantasma da época de declaração de imposto de renda. Era uma acionista legalmente reconstituída com garra. Carla tomou seu café no dia seguinte enquanto navegava pelas mensagens do Slack de colegas que ainda achavam que ela estava na berlinda. Um deles até enviou uma vaga de emprego em um concorrente, só para garantir caso as coisas fiquem estranhas, dizia a mensagem. Carla respondeu: agradeço. Acho que estranho seria um eufemismo. Ela nem se deu ao trabalho de explicar, que continuassem a subestimá-la, que pensassem que ela estava em semi-aposentadoria, planejando retiros de yoga e blogs de jardinagem. Deixe Maurício praticar seu discurso de vitória no espelho, ajustando suas abotoaduras como se não tivesse vendido a alma por um escritório de canto. Porque às 10h41 daquela manhã, quando o registro final da procuração foi confirmado, a Três Pinheiros não apenas detinha suas 5 ações legadas, como também controlava 51% dos direitos de voto desencadeados por sua saída. A aquisição não foi uma remoção, foi uma redefinição. E no momento em que arquivaram o caso, pensando que a tinham expulsado porta fora com um relógio de ouro e um tapinha nas costas, entregaram-lhe a maldita sala de reuniões inteira. E agora, enquanto se esforçavam para decifrar o que ela acabara de fazer, ela já estava 2 passos mais à frente. Como Carla não brincava, ela ditava as regras. Carla apertou o controle remoto e o projetor voltou à vida, retornando à tela de título que aguardava pacientemente. Alinhamento estratégico trimestral apresentado por Carla Menezes. O cursor piscou na borda do slide. Todos prenderam a respiração. Ninguém se moveu. Maurício se remexeu na cadeira, o suor brotando sobre os braços da camisa social como uma auréola de culpa. Esta reunião não é válida, disse ele trêmulo. A atual composição do conselho não é... Carla não levantou a voz. Não precisava. Você tem razão, disse calmamente. A composição atual mudou. Ela enfiou a mão na pasta de couro e retirou uma pasta fina de papel pardo. Na aba, cuidadosamente etiquetada com sua caligrafia inconfundível, estavam os documentos de autorização de voto e procuração da Três Pinheiros. Ela deslizou o documento pela superfície brilhante da mesa como em dealer, revelando um Royal Flush. Sylvia, ainda grudada à cadeira como se tivesse fundido a própria pele ao assento, estendeu a mão lentamente e o abriu. Os olhos percorreram a primeira página, depois a segunda. O polegar parou no carimbo notarial gravado com o selo de Matheus Rocha. Ela virou outra página e visivelmente enrijeceu. O clima mudou. Não era mais pânico, não era confusão.
Agora era reconhecimento. Isso é real, ela tem as ações, murmurou Sylvia quase para si mesma. E a cláusula é válida. Maurício se inclinou para a frente com a voz embargada. Você disse que a cláusula estava invalidada. Eu disse que não tinha sido usado, respondeu Sylvia, finalmente olhando-o fixamente nos olhos. Um murmúrio lento varreu a mesa, como vento soprando na grama seca. Um dos diretores mais antigos, Sr. Warren, recostou-se na cadeira. Cabelos grisalhos, 5 décadas em telecomunicações. Lembrança viva de quando o armazenamento em nuvem significava uma gaveta trancada. Ela está no seu direito, disse ele. Ela detém a procuração, o registro da Três Pinheiros está limpo e o assento no conselho nunca foi revogado formalmente. Virou-se para Carla com um aceno que beirava a reverência. Vamos prosseguir. Maurício se levantou um pouco do assento. Precisamos de tempo para revisar isso. Você teve tempo, interrompeu Carla, fechando a pasta com um estalo suave. Você pulou porque estava ocupado demais presumindo que a senhora idosa no escritório da esquina ia embora sem fazer barulho. Ela apertou o controle remoto novamente. O slide número 1 apareceu. Texto branco sobre fundo azul marinho. Minimalista, clínico. Inconfundível. Revisão da sucessão executiva de Gendai. O suspiro coletivo de surpresa contida era audível. Um dos diretores mais antigos, Sr. Warren, se inclinou para a frente. Em que? Sucessão, Carla assinou. Considerando os eventos recentes, demissões unilaterais, votações anuladas e abuso de autoridade, acredito que o Conselho tem motivos suficientes para avaliar a atual liderança executiva, de acordo com as disposições de revisão acelerada da seção 9.2. Maurício olhou ao redor da sala incrédulo. Não posso fazer isso. Você disse isso 3 vezes? Eu ainda estou aqui. Você ainda está suando? E o Conselho ainda tem quórum? Sylvia pigarreou. Ela está certa. A cláusula aciona uma revisão automática se as operações estratégicas forem interrompidas devido à ação executiva não sancionada. O homem das botoaduras endireitou-se. A demissão de um membro do Conselho por meio de autorização não assinada seria considerada válida. Sylvia não levantou os olhos dos documentos. Sim, seria. Maurício virou-se para Warren. Você me conhece há anos e eu também conheço Carla. Ela treinou metade desta mesa? Que droga, você foi estagiário dela? Vamos pretender que ela não mantém esse lugar em pé há 2 décadas? O rosto de Carla não mudou, nenhum sorriso, nenhuma presunção, apenas precisão. Ela se virou para a tela na parede e apertou o controle remoto novamente. Slide 2 carregado. Implicações de risco. Falhas de supervisão estratégica apareciam em gráficos. Gráficos destacavam modificações orçamentárias não autorizadas em tópicos específicos. Não estou aqui para me vingar, disse Carla, olhando a sala. Estou aqui porque alguém precisa garantir que os próximos 6 meses não destruam o que os últimos 22 construíram. Outro membro do conselho, de braços cruzados, assentiu lentamente. Então passamos à discussão, disse ele. Carla deu um passo para trás, com os braços cruzados frouxamente sobre o peito. Deixe os chacais se mastigarem agora. O trabalho dela já está feito. E Maurício parecia um homem que acabara de perceber que tinha sido despejado de uma casa que tentou demolir sem conferir a escritura. A virada havia começado. Maurício cedeu. Começou com um tremor na voz, um deslize na cadência polida que ele praticava desde que o LinkedIn começou a vender ambição em formato PowerPoint. Depois veio a gagueira. Depois, o volume. Isso é sabotagem, disparou ele, batendo a mão na mesa com a energia de alguém que assistiu sucessões muitas vezes e aprendeu todas as lições erradas. Isso é uma tomada de poder hostil. Carla nem piscou. Você assinou o acordo, Maurício. Ele congelou,
mãos ainda pressionadas contra a mesa, como se apertar mais pudesse parar o tempo. Você nos enganou. Eu não enganei ninguém, ela interrompeu, fria, sibilante como gelo seco. Aceitei os termos. Você os redigiu, insistiu que o departamento jurídico os agilizasse. Recusou o advogado independente. Silvia, ainda folheando a pasta, não olhou para cima. Ela olhou, disse, com licença. Maurício se virou bruscamente. Você disse ao departamento jurídico para agilizar todas as rescisões, disse ela, folheando uma corrente de e-mails impressa. Suas palavras exatas. Não quero que a velha guarda nos atrapalhe. Limpeza geral. Sem resistência, ela deslizou o papel pela mesa. Você acenou com a crítica porque eu não achava que estava transferindo a empresa para ninguém. Diga, Carla disse, olhos fixos nele. A sala ficou tensa. Maurício recuou da ponta da frase, engoliu-a. Ela se voltou para o resto do conselho. Posso prosseguir com minha análise? Ninguém se opôs. Slide 3 apareceu na parede. Autorizações financeiras não sancionadas pelo Conselho, do segundo trimestre até o presente. Os marcadores foram carregados um a um. R$ 427 mil realocados de conformidade para a aquisição estratégica de talentos sem aprovação do Conselho. R$ 38 mil cobrados no cartão da empresa para jantares de engajamento com clientes realizados em Scottsdale. Nenhum cliente apresentou honorários de consultoria pré-pagos à Cascadia Ventures, uma empresa de fachada ligada ao primo de Marcelo. Os pagamentos de rescisão de contrato de trabalho foram adiados e agrupados em linhas orçamentárias não relacionadas. Carla se deteve na última dessas economias alardeadas no último relatório trimestral, sobre rescisões estacionadas nos códigos OPEX das instalações. Uma nova diretora se inclinou, digitando em seu tablet. Há quanto tempo isso acontece? 3 meses em termos conservadores, disse Carla. Tudo começou quando Maurício assumiu o controle unilateral dos orçamentos dos chefes de departamento e removeu os protocolos de assinatura dupla. Ela clicou novamente. Próximo slide. Possível exposição à SEC. Mudanças materiais não divulgadas. Um leve baque quando a caneta de alguém caiu na mesa. O Marcelo foi listado como o diretor de operações em um memorando para investidores externos. Carla continuou, apesar de não ter sido formalmente nomeada ao conselho. Esse memorando foi usado para apoiar uma proposta de financiamento ponte, ou seja, a empresa deturpou materialmente a liderança interna durante uma captação de capital. Meu Deus, murmurou alguém. Carla olhou para Maurício. Você ao menos leu o Estatuto de Conformidade antes de começar a nomear seus amigos nos pitch decks? Ele abriu a boca. Nada saiu. O homem das abotoaduras falou. Temos tudo isso documentado? Carla gesticulou para o pendrive ao lado da pasta. Cronológico, com marca d'água e cópias de segurança enviadas ao conselho. O diretor mais jovem ergueu uma sobrancelha. Precisamos de uma moção? Do outro lado, Warren falou sem olhar para cima, já redigindo uma. Maurício se levantou de repente. Maurício não discutiu. Ficou sentado, desanimado. Suas abotoaduras pareciam ridículas agora. Enfeites brilhantes pendurados em um homem destituído de título, autoridade e até da ilusão de controle. Um membro do conselho deslizou discretamente o celular pela mesa. Iniciar processo de desligamento conforme diretriz do conselho, imediato. Carla não sorriu, nem se vangloriou, apenas deu um último toque no tablet. A tela atrás dela escureceu. Ele se virou para o conselho e disse: Não aceitarei o cargo de CEO. Isso rendeu a primeira reação real da manhã. Warren piscou. Com licença, eu nunca quis o trono, disse ela. Eu queria os cupins fora das paredes. Outro diretor perguntou. Então, quem você propõe? Carla olhou para o outro lado da mesa e assentiu uma vez. Janaína, finanças.
Ela vem resolvendo discretamente as confusões orçamentárias de Maurício há meses. Sinalizou inconsistências, nunca pediu crédito. Houve algumas sobrancelhas arqueadas, mas nenhuma objeção. Warren assentiu. Vou agendar uma sessão fechada para análise. Carla pegou a pasta de couro, alisou a aba e enfiou a mão no bolso lateral. De lá, retirou um envelope lacrado, de papel grosso cor de marfim, com seu nome escrito em caneta tinteiro. Entregou a Silvia. Minha demissão, disse. Datada, assinada, com efeito amanhã. Desta vez, minha própria assinatura. Silvia segurou com as duas mãos, como se fosse um fósforo aceso. Carla não esperou aplausos ou protestos. Assentiu uma vez, virou-se e caminhou em direção à porta. A sala explodiu atrás dela, telefones discando, vozes se elevando, assistentes correndo, advogados chamados para ficar em casa. Marcelo perguntou sobre limites de indenização e se deparou com uma escada íngreme o suficiente para cortar o fôlego. Carla não se virou, passou pela recepção vazia, atravessou o corredor com seu nome em metade dos mapas internos e apertou o botão do elevador. Enquanto esperava, tirou o celular da bolsa e abriu um bilhete, uma linha solitária no topo. Se algum dia vierem atrás de você, não os enfrente de frente. Certifique-se de que eles tropecem na corda que você já amarrou nos tornozelos deles. O elevador apitou. Ela entrou. Portas se fecharam. Desceu calma, silenciosa, inalterada. Tentaram apagá-la. Em vez disso, ela reescreveu o final. Quando as portas do elevador finalmente se abriram no saguão, Carla Menezes não simplesmente saiu. Ela os deixou em pedaços, tentando remontar um jogo que achavam já vencido. Obrigada por se juntarem à diversão Sobreviventes de Escritório. Inscrevam-se para mais drama com interruptores. O texto mostra que o verdadeiro poder não está apenas no cargo que se ocupa, mas no conhecimento, na preparação e na visão estratégica. Carla Menezes é um exemplo de como paciência e precisão podem superar a arrogância e excesso de confiança de quem se julga intocável. A história evidencia que subestimar alguém por sua posição aparente é um erro comum, e que o controle não é sobre a força física ou títulos, mas sobre compreensão profunda das regras do jogo. Cada movimento de Carla reflete a importância de observar, planejar e agir com ética, inteligência e timing perfeito, lembrando que o silêncio estratégico muitas vezes vale mais do que palavras e gritos. A principal lição do texto é que conhecimento e estratégia podem reverter situações aparentemente perdidas. Nunca subestime o potencial de alguém que estuda o sistema por inteiro. Cada detalhe, cada cláusula e cada documento pode ser usado a seu favor se você entender o funcionamento das regras. O poder formal pode ser transitório, mas o poder real vem da preparação e da capacidade de antecipar movimentos dos outros. Além disso, a história demonstra que paciência, precisão e análise cuidadosa são mais eficazes do que a impulsividade, e que a justiça estratégica pode ser mais impactante e duradoura do que a vingança direta. Carla mostra que a inteligência aplicada transforma o impossível em oportunidade. Agora me diz, se você estivesse no lugar de Maurício Jenner, teria percebido a manobra de Carla antes que fosse tarde demais? Por quê? Qual passo estratégico de Carla você considera mais inteligente? Reativar a Três Pinheiros ou expor as falhas financeiras do conselho? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se você gostou de ver Carla virar o jogo e derrubar todo o conselho com inteligência e estratégia,
Curta o vídeo, se inscreva no canal e acompanhe mais histórias cheias de suspense corporativo.